Então vamos lá, pessoal. Dando sequência ao nossa aula, vamos falar agora sobre sexualidade na primeira infância, segundo Sigmund Freud. Falamos que Sigmund Freud, pai da psicanálise, médico alemão, que tem uma contribuição gigantesca, na área da psicologia, ele deixou alguns legados, e entre eles foi sobre a questão da sexualidade na primeira infância. Então eu falei um pouquinho para vocês sobre a importância de discutir sexualidade, inclusive na escola, a gente vai entender o porquê. A gente vai ver que sexualidade não é só sexo. Sexo é uma pequena parte da sexualidade. Pequena mesmo. E Freud falava muito sobre isso, sobre a importância disso tudo, como que funciona cada fase. A descoberta da sexualidade. Freud, em suas investigações na prática clínica sobre as causas e o funcionamento das neuroses, descobriu o quê? Então, Freud estudava muito sobre algumas neuroses, A maioria de pensamentos e desejos reprimidos referiam-se a conflitos de ordem sexual e que essas experiências de caráter traumático reprimidas que se configuravam como origem dos sintomas atuais. Então lembra que eu falei para vocês que existe repressão, repressão, e existe também, que nada mais é do que quando o nosso próprio consciente ele reprime determinado pensamento que se tornou consciente. E ele notou que a maioria dos pensamentos reprimidos eles eram de origem sexual, eram de origem sexual, e que isso, gente, tinha muitas das vezes caráter traumático. Então Freud começou a notar, olha só que interessante, então a maioria dos pensamentos que as pessoas reprimem, que elas se sentem embaraçadas, envergonhadas em falar, tem origem sexual. Interessante. Então ele começou a desenvolver um pensamento sobre pensar sobre isso, e notar que isso tinham marcas profundas na estrutura das pessoas, e que essas marcas profundas, mesmo que fossem de episódios que estavam relacionados ao passado da pessoa, coisas que aconteceram há muito tempo antes, ainda nos dias atuais, promoviam determinados sintomas, determinadas doenças mentais. Então olha que interessante. A função sexual existe desde o princípio da vida. Desde o princípio da vida já existe a função sexual. Agora, o desenvolvimento da sexualidade, gente, ele é longo e complexo. A função sexual desde o início do princípio da vida, desde o início da vida. Agora, a sexualidade, ele é um processo longo e extremamente complexo. Nos primeiros tempos de vida, tem a função sexual ligada à sobrevivência e, portanto, o prazer encontrado no próprio corpo. Então, olha que interessante. No início, ainda no início ainda da infância, a sexualidade, ela está o prazer, ele está no próprio corpo, Porque isso é muito ligado à sobrevivência. A gente vai entender isso depois. E existe a erotização do corpo. Isso só vem depois, gente. A erotização do corpo, ele vem depois. E ele vai falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque ele fala que tem fases. O ser humano passa por isso em fases. Esse desenvolvimento de sexualidade ele é em fase. E a fase de erotização do corpo, principalmente do outro, ela vem mais à frente. Ela já está na fase, já na fase final. Ela já não está ali ainda mais na primeira infância. Não está na infância mais. Porque o que se nota, a dificuldade de se discutir, porque sempre a gente pensa na sexualidade com a cabeça de adulto. Mas a sexualidade, para explicar para uma criança, por exemplo, não necessariamente explicar, mas para lidar com isso, você tem que pensar com a cabeça da criança. Para você lidar com determinadas situações, você tem que entender a cabeça da criança. E não com o pensamento nosso. Nosso pensamento ele já é um pensamento de erotização do corpo. Nós já procuramos, normalmente, o prazer no corpo do outro. A criança não. E esse prazer não é um prazer sexual ainda, propriamente dito, que normalmente as pessoas dizem, como assim, professor, no próprio corpo? Masturbação? Não é nisso ainda. Também vai ter, tá? Então, como
que é isso, professor? Vamos lá? A primeira fase, né, que a Freud, ele começou a postular as fases de desenvolvimento sexual. A primeira fase é a fase oral. Fase oral. Olha que gracinha aqui, é o nenenzinho, né? A zona de erotização é a boca. Por quê? Porque aqui ainda... Por que a zona de erotização, de prazer na criança, do bebezinho, é a boca? Porque, lembra que eu falei que era ligada à sobrevivência? Porque nessa primeira fase, o que a criança mais... Uma das coisas que a criança mais precisa para sobreviver? Se alimentar, não é? A gente até falou sobre isso antes. E com o que ela se alimenta nessa fase? Leite materno. Então é na boca, porque o objeto de desejo da criança é o seio da mãe. Tá? Então é a fase que a criança põe dedo na boca, põe até o dedo do pé, né? Olha lá, que é incrível, né? Porque aqui é a fase de prazer, aqui nessa fase oral, o prazer da criança está na boca. Tá? Põe o dedinho, tudo que pega quer levar na boca. É a forma como ela está conhecendo o mundo também e a forma como ela está tendo prazer no mundo. Essa na fase oral está aqui. Depois vem a fase anal. Tem fase anal, professor? Tem fase anal. Tá? A zona de erotização de prazer é o ânus da criança. Como assim, professor? Para você ver como que é o pensamento da criança, é diferente. Não tem nada a ver com sexo aqui, tá, gente? Aqui, a erotização é o ânus porque aqui a criança começa a ter o controle das necessidades fisiológicas e sua noção de higiene. Que aqui ela ainda não tem, né? Na fase oral, a criança põe uma barata na boca. Põe um cocô na boca, né? Se deixar, né? Porque ela ainda não tem a noção de higiene. Essa noção de higiene vem na fase anal. Tá? Porque aqui ela começa a entender. Ela começa a ter controle das suas necessidades fisiológicas. Isso para ela é uma vitória, né? Uma coisa assim, nossa. O cocô é uma produção dela, tá saindo dela, ela tem orgulho do cocô que ela fez. E dela ir no vaso, e entender que ela... Aprender a ir no vaso para fazer cocô. Então isso a fase anal está ligado a isso. Tá? Principalmente a esse controle das suas necessidades fisiológicas. Depois tem a fase fálica, que aqui, gente, é uma parte complicada, que a gente tem que prestar muita atenção. Com como a gente vai lidar, porque aqui, essa fase fálica também é muito ligada a alguns traumas na infância, porque os adultos não sabem lidar com essa fase. Porque aqui a zona de erotização é o órgão sexual. A zona de erotização é o órgão sexual, tá? Que são as diferenças anatômicas, né? Aí a criança fica brincando, né, com o órgão sexual e tudo mais. O menino quer ver o da menina, a menina quer ver o do menino. Aí vem a confusão, né, na família. Porque o priminho viu o da priminha, aí a priminha pergunta por que o menino tem e ela não tem nada. Que aí vem nessa fase da menina a sensação de castração, de que o menino tem, ela não tem. Certo? Por que o menino tem e ela não tem? Entende? Então, assim, mas aqui, a zona de erotização, ela é o órgão genital próprio, não é o do outro. Você entende a diferença? Não é igual o pensamento do adulto, né? Que a gente procura o prazer no outro. Aqui não. O prazer é a descoberta da criança. Tá? Ele entender o que é aquilo ali e tal. Ele não procura o prazer no outro. A criança, às vezes, o prazer é ligado a ele mesmo. Tá bom? E depois nós temos o período de latência. Só um minutinho, pessoal.